Alô e aloha, mais um Tutti Frutti Havaiano no ar, diretamente dos estúdios coloridos que vocês tanto gostam. A gente tá aqui numa manhã de domingo, para você que não sabe aí nem faz ideia. A gente tá logo cedo, nosso convidado veio, já contou algumas histórias aqui. Acho que você, assim como eu, pelo menos você que gosta de história, né, vai gostar de ouvir, porque a mídia que fizeram do senhor pra mim, viu? As pessoas que falaram do senhor, eu falei, não, ali você tem que falar com ele, porque é um comunicador e é um cara de Camaragibe. Eu disse, rapaz, e realmente eu não conhecia, não sabia. E agora vou ter o prazer de escutar a sua história. Se apresenta aí pro pessoal que tá assistindo, que não conhece ainda o senhor. Mas para mim é um prazer muito grande estar conversando aqui com vocês, né, e falar um pouco da vivência da comunicação, falar um pouco também da questão de esportes e principalmente voltado para a nossa cidade, a cidade de Camaragibe, né? Para quem não me conhece, eu sou João Joca, mais conhecido em Camaragibe assim, né? E tem essa história. E sou o João Batista Nascimento, o narrador esportivo, o locutor, apresentador de rádio, e que muitos já me acompanharam aí através das rádios, principalmente aqui da Rádio Guarani, de Camaragibe, da Rádio Olinda, da Rádio Globo, da Rádio Clube e de outras emissoras. Mas nós estamos aqui para falar e vamos falar muito aqui do que vocês possam realmente querer saber. Muito, eu já fico, já, a minha cabeça, eu gosto muito de ouvir história. E aí eu já me pergunto de início, de onde é que o senhor é? Como é que começa a sua história com o Camaragibe? Sua história de vida, né, desde criança, seus pais, de onde é? Como é que a gente começa a entender? Olha, a minha história com Camaragibe, ela acontece o seguinte: eu sou natural de São Lourenço da Mata, né? E aí, meus pais, morando aqui em Camaragibe, e Camaragibe ainda distrito de De São São Lourenço da Lourenço. Mata, né? Então eu tive um distanciamento de 4 anos. Eu saí daqui, a gente saiu daqui em 74, naquele período da cheia, né? E passamos 4 anos fora. Em 78 retornamos para Pernambuco, né? Aí eu morei ali na Várzea, morei em Engenho do Meio, e de lá voltei para Camaragibe, ali para o loteamento Jardim Primavera, né? Onde passei um bom tempo e hoje resido no bairro da Tabatinga. Ah, Tabatinga. Tabatinga é um lugar bom, né? Tabatinga é diferente, né? O que falam, né? O seu Aldo, né, o saudoso Aldo, sempre dizia, né, que era um empresário, morava, residia, a família reside ainda, a esposa, as filhas, no bairro de Tabatinga. E ele dizia que Tabatinga é diferente. E a gente acredita que ele estava certo. Tabatinga é realmente diferente. E seu Aldo é o proprietário era o proprietário Da da padaria, padaria, né? padaria. Eu queria entender de onde foi que ele tirou isso. E é diferente ele ter feito. Há quantos anos, né, ele ter pensado desse jeito e colocado aquele na padaria ali? Rapaz, é uma coisa surpreendente, né? Porque eu tive o prazer de conhecer, de fazer amizade com o seu Aldo, eu ainda muito novo, evidentemente, mas naquela época eu não tinha, hoje eu tenho, mas naquela época eu não tinha essa curiosidade de perguntar, e poderia ter perguntado o porquê a ideia de Tabatinga diferente. É, aí como é que começa assim, na infância, o senhor já tinha pretensão, o senhor já pensava em trabalhar com comunicação? Qual era como é que foi essa época? Porque eu acho que, acredito eu que assim como muita gente aqui em Camaragibe era difícil, né, naquela época. Agora, o senhor, né? É, João, seu João, Entendeu? João. É que eu não vou me acostumar. O cabelo branco já dá logo à vontade. Aí acontece o seguinte: muita gente tem perguntado, tem essa curiosidade, não é? Rapaz, como é que tu começasse? Qual é a tua história profissional? Como é que tu veredasse pelo caminho da comunicação? Como é que foi isso? Rapaz, foi uma coisa que eu nunca pensei, entendeu? Se tem uma coisa que eu nunca pensei na vida era ser comunicador, Que coisa. entendeu? Não, e aí, numa história muito rápida, eu fui para casa dos meus avós, que são paraibanos, na cidade de Mogeiro. E de lá, eu vim direto para casa, mas aí resolvi ir para João Pessoa, para visitar umas tias minhas. E quando eu chego lá, o pessoal, meus primos, chegaram e disseram: olha,
tem uma rádio aqui fazendo teste para repórter. Eu disse, sim, o que é que eu tenho a ver com isso? Não tenho nada a ver com esse negócio. Entendeu? Não, mas vamos lá, tal. Eu digo, vou nada, rapaz. Não quero saber dessa coisa, não. E eles insistiram, né? E disseram, bom, já que você não quer ir fazer o teste, vamos conhecer a rádio. Mas me deu uma curiosidade, sabe? Do nada, uma curiosidade de conhecer realmente a rádio. Nada de fazer teste, né? E aí, quando eu chego lá, na emissora, um dos primos chegou para a menina lá, para a atendente, e falou, olha, nas minhas costas, eu encantado com as instalações da emissora, e lá e eles lá fazendo a comunicação com a atendente. Olha, aquele rapaz ali quer fazer teste. E a moça me chama. Quando ela me chama e perguntou, olha, você veio fazer o teste? Eu disse, não vim. Mas eles estão dizendo que você veio. Aí o pessoal disse, não, vai fazer o teste, vai fazer o teste. Eu disse, tá bom, eu vou fazer esse negócio aí. Cara, o chefe da equipe, que inclusive já não está mais entre nós, né? Que era Ferraz Júnior. Ele é um comunicador famoso, radialista, jornalista, presidente do Sindicato da Paraíba na época, dos radialistas. E aí ele vai descendo a escada, né, porque era um primeiro andar, o estúdio da rádio, vai descendo a escada e a menina fala para ele, Ferraz, esse rapaz está aqui, quer fazer um teste. E eu não queria, na verdade eu não queria, me mutaram, né? Aí ele disse, rapaz, olha, você vem quarta-feira, isso era uma segunda, você vem quarta-feira para fazer o teste, porque eu estou aí preparando as coisas, que eu vou viajar, vou fazer a transmissão do jogo do Brasil. E aí eu olhei para ele, eu já não queria mesmo fazer o teste, né? Aí eu olhei para ele e disse, não, meu amigo, eu não posso não. Eu moro no Recife e eu não posso ir para casa e voltar para fazer o teste, porque aí eu vou gastar dinheiro. Mas assim, na bucha, assim, eu vou gastar dinheiro. E se eu não passo no teste, né? O cara já não quer fazer, né? E aí fica, ele disse... Uma decepção forçada. Aí ele parou assim, disse, olhou para trás, aí tinha o narrador, era Paulo Costa. Aí ele disse, Paulo, tu tem condições de fazer o teste com esse menino aqui? E eu bem novinho, né? Aí Paulo disse, tenho. Então suba, faça o teste. Eu fui fazer o teste, subi. Entrei na sala, lá no estúdio, eu e o Paulo Costa, só os dois. Rapaz, eu nervoso, tenso, sabe? E aí começamos a fazer o teste. Eu juro a você que eu baixei a cabeça, como era rádio, eu baixei a cabeça e fiquei lá fazendo o teste que ele mandava fazer, pedia para fazer, né? Quando terminou o teste, que eu levanto a cabeça, mas estava todo mundo dentro do estúdio, eu não vi como os caras entraram, tá? De produtor, a redator, a jornalista, repórter, tava todo mundo lá. Eu olhei, o pessoal entrou por onde, meu Deus do céu, que eu não vi. Então era o nervosismo. Então, aí quando saiu, quando terminou o teste, eu saí, e aí ele perguntou, o chefe lá, o Ferraz perguntou a Paulo Costa, olha, e aí o menino? Rapaz, o menino não dá pro negócio. Aí ele chegou e disse, olha, você vá para casa e você pega os documentos lá, que tinha uma coisa chamada, na época era chamada folha corrida, que hoje é atestado de boa conduta, se não me falha a memória, né? Entendeu? É federal, a gente tem para poder antecedente. Aí, olha, tá? você vem e quarta-feira você traz esse documento, porque você já vai começar a trabalhar. Agora, se você não trouxer o documento, nem venha. Simples assim, aí né? Eu digo, pô, Então vim embora. Vim para casa e fui atrás do documento. Quando eu chego na Secretaria de Segurança Pública, né, na SDS, fui pegar o documento. Aí peguei lá tinha que pagar uma taxa para o documento. Eu peguei o documento, paguei a taxa e subi para pegar o documento, para dar a entrada. E tinha um cidadão lá atendendo. Eu fui falar com ele, ele disse, olha, eu não posso te dar esse documento hoje. Esse documento a gente só pode dar na terça-feira. Aí eu apelei para o rapaz. É o meu primeiro emprego.
eu preciso desse documento, porque senão eu não vou ter a condição de trabalhar, e não é aqui, é fora do estado. Ele, de jeito nenhum, ele podia dar esse documento, não é? Mas por que o senhor não pode? Ele disse, porque não tem quem assine, tá? Não tem quem assine. Mas rapaz, e aí passou um senhor, sabe? Eu sempre falo isso. Passou um senhor e entrou na sala. Embora. Mas depois voltou e perguntou ao rapaz o que é que ele precisa. O rapaz disse: não, documento aqui. Ele disse: traga o documento para eu assinar. E ele foi, levou o documento, o homem assinou, o senhor assinou e me entregou. Eu fui embora. Peguei o documento e fui embora. Aí, trabalhei, estreiei. E esse homem, o senhor conseguiu encontrar ele de novo? Soube quem era ele depois? Olha, eu não tive o prazer de saber quem foi. Caramba! Né? Porque depois de um tempo, eu fui agradecer. Eu voltei e fui agradecer. Eu digo, poxa, o senhor foi tão gentil comigo, né? Eu precisava e o rapaz queria ajudar, mas não tinha como, não tinha ninguém para assinar. Ele não podia assinar o documento, só uma autoridade podia assinar na secretaria. E aí eu fui para agradecer ao cidadão. Quando eu cheguei lá, pedi informações, ninguém sabia, não tinha esse senhor lá. Poxa. Entendeu? Eu disse, tinha que ele assinou o documento, né? Tinha que ter. E aí eu não me conformei. Eu digo, tem. Eu não vou passar por mentiroso. Tem esse cidadão, sim, que ele pode não estar aí, ele pode ter saído, se aposentado, alguma coisa. Mas que tinha, né? O senhor quer que eu diminua o ar-condicionado? Não. E aí, obrigado. Aí eu voltei para a rádio e fui lá, porque tinha todos os documentos. Tinha o nome. Tinha todos os documentos. Eu vou pegar o documento e trago. E quando eu chego lá, que eu peço ao pessoal a documentação, e até expliquei o porquê, foram na pasta a documentação e tinham todos os meus documentos, evidentemente, mas não tinha esse documento. E ninguém sabia onde é que estava. Entendeu? Meu Deus do céu, que história, velho, que coisa, parece até que foi um anjo ali que chegou para resolver. Eu acredito que sim, eu acredito muito, né, e isso às vezes me deixa até um pouco, sei lá, eu não consigo nem dizer o que é de tão tenso que eu fico, porque essas coisas acontecem e a gente não sabe por que aconteceu, né? E aí eu fiquei sem resultado. Eu fiquei sem provar que o senhor tinha assinado o documento, mas que ele assinou. Cara, é um negócio. Aí, tá bom, essa parte do senhor a gente vai ficar aqui, né? Todo mundo é mais fácil pra mim também acreditar que era algo predestinado ali, né? Mas a gente volta para o primeiro dia na rádio, quando o senhor chega lá, né, com a documentação já. É o primeiro dia que eu cheguei na rádio, como foi acertado, eu fui escalado, depois eu tive que fazer o curso, né? Eu tive que ir para a escola técnica, fazer o curso de radialista, né, em rádio e TV. Quando o senhor começou na rádio, já começou como o quê? Ajudando? Não, eu comecei como repórter. Já como repórter? Eu comecei como repórter, fui escalado para uma rodada dupla do Campeonato Paraibano. Já foi esportivo? Era esportivo. Já era na área esportiva. Era esporte. O senhor gostava? O senhor tinha uma quedinha já por esporte, futebol ou não? Eu vivia o futebol, né? Já estava inserido, eu né? jogava bola, eu era peladeiro, eu não era um peladeiro daquele qualificado, né? Mas eu era um peladeiro mediano, entendeu? Eu chegava nas peladas, eu não era barrado, né? Eu não era barrado. Eu entrava, os caras já me escolhiam para os times. Então, eu jogava bola, eu ouvia muito rádio, eu ouvia bastante rádio, eu ouvia bastante as transmissões esportivas, né? Mas eu não tinha aquela pretensão de ser o profissional de rádio. Eu não tinha. Então aconteceu, eu não sei se pelo destino ou por acaso,
Porque realmente para fazer o teste foi como eu falei, não foi através de mim. E eu não fui para a rádio fazer o teste, fui para a rádio convencido a ver as instalações de uma rádio. E ainda tem a situação do senhor que assinou lá pra você, né? É. Aí é que fica mais parecendo que é de predestinação mesmo. Isso é. Então eu fui fazer a cobertura da rodada dupla do Campeonato Paraibano, tá? E aí quando termina a jornada, pela primeira vez, né? E não era fácil, porque só tinha pessoas gabaritadas trabalhando. Para você ter uma ideia, o comentarista lá na época, o cara tinha só 15 anos de rádio. E ele tinha sido presidente do Botafogo da Paraíba. Era um cidadão chamado Laércio Almeida. Um cara muito conceituado, né? Dentro do rádio, na radiofonia esportiva. E o narrador era o chefe da equipe, que era o saudoso Ferraz Júnior, tá, que estava na equipe. Então, eu começando naquela época, pela primeira vez, empunhando um microfone de uma grande empresa, né, profissionalmente trabalhando, isso era uma responsabilidade, foi de uma responsabilidade de um peso muito grande. Mas graças a Deus deu tudo certo. A gente tá falando mais ou menos de que ano, João? A gente está falando de 80, Camaragibe foi fundado em 82. Emancipado em 82, a gente está falando de 88, entendeu? Porque aí eu passei um ano e pouco em João Pessoa, aí voltei para cá, para Recife, né? Mas quando terminou a jornada, a gente já estava se encaminhando para a rádio, ele disse, olha, a partir de amanhã você vai apresentar a resenha, porque a resenha era apresentada com 2 profissionais, entendeu? Era uma resenha muito corrida. E aí eles, a partir de amanhã, você vai apresentar a resenha com o Jorge. Vai ser você e Jorge Silva, que era um grande comunicador também lá do Rádio Paraibano. Então, foi assim que começou. E quando chega aqui, João? Quando chega aqui, como é que tá o cenário aqui? Aí quando chega aqui, eu volto, e aí vou trabalhar na assessoria política, tá? E daí surgiu a possibilidade de eu ir trabalhar na Rádio Guarani, né? A Guarani estava em funcionamento já, e aí fui para a Rádio Guarani fazer um programa esportivo, um programa de 11 ao meio-dia, de segunda a sexta-feira, falando do futebol amador e, evidentemente, com ênfase maior para o futebol profissional, para o futebol pernambucano, futebol brasileiro. Aí passamos bastante tempo. Eu trabalhei na Rádio Guarani por 3 vezes. 3 vezes. Né? Eu fui para a Rádio Guarani, fiquei na Rádio Guarani e depois fiz um programa musical. Foi também. Na sequência, fiz um programa jornalístico, né? Tinha um programa que era chamado Ronda da Cidade, entendeu? De Ronda da Cidade. Depois eu fui fazer aí voltei para fazer o futebol, mesmo fazendo os 2 programas, o jornalístico, o forró, eu ainda fazia o futebol de 11 ao meio-dia e passamos a fazer as transmissões esportivas na Rádio Guarani. A Rádio Guarani foi pioneira aqui, né, na transmissão esportiva. Ela tem uma história, né? A Rádio Guarani era uma rádio comercial, né? Era uma rádio comercial, entendeu? AM, uma frequência modulada, primeira, né, no país. E tem esse pioneirismo. Com frequência modulada, entendeu? Um som espetacular, extraordinário, até hoje, através das redes sociais. Não é? Hoje eles estão, eu não sei, hoje eles estão só na web, né? Só na web. Mas o som é de uma qualidade fora do comum, entendeu? É gostoso demais ouvir o som da Rádio Guarani, tá? A internet. Muito bom mesmo. E aí eu saí da Rádio Guarani, fui para a Rádio Olinda. Na Rádio Olinda fiz algumas coisas também na Rádio Vitória FM.
Depois fiz alguns jogos para a Rádio Goiânia FM. Tá? Depois eu fui para a Globo, na Floriano Peixoto. A Globo na época era na Floriano Peixoto. E aí voltei para Guarani, fiquei na Guarani. Depois eu saí da Guarani, fui novamente aí para a Rádio Clube. Aí fui para a Rádio Clube, fiquei na Rádio Clube depois saí da Rádio Clube, fui para a Rádio Globo, passei 4 anos na Rádio Globo, que foi o período da Copa do Mundo aqui no Brasil. Sim. Né? Aí, na sequência, a Rádio Clube reassumiu o prefixo e aí eu voltei para a Rádio Clube novamente. É uma jornada. Se a gente tava falando nos bastidores, né? O senhor não tem muita. Eu não vou dizer gosto, né? Mas não é muito sua praia a televisão, né? Não, Você tem, não é tão interessante. não pro senhor, me. pra Eu, você. eu não me identifico Isso, muito, isso, achamos sabe? o- Eu não me identifico muito com a televisão, não. Eu acho que a televisão não é minha praia, entendeu? cara. Eu não sei amanhã, né? Não sei. A gente nunca sabe, né? O que pode acontecer em nossas vidas, É. principalmente nesse lado profissional. Né? Que hoje é uma história, amanhã é outra. E na rede social, João? Na rede social, o senhor tem algum pezinho ou não? Não, O senhor não, você. rede social é assim. Eu faço o mínimo possível. É um Instagram, é um Face, sabe? Mínimo possível. Eu não tenho aquela rede social para estar o dia a dia, Ativa. para estar fazendo conteúdo. Eu não tenho, entendeu? Mas então, eu tenho um cidadão que é nosso amigo em comum, que ele chegou a falar, né, de uns planos dele, e aquilo me deixou, e agora conversando, eu deixa ele chegar de viagem, que aí eu vou aperrear ele, pra gente ter a gente tem que ter um negócio junto aí, alguma coisa. Mesmo que você não... Essas ideias de Menudo, né? Que é um cara que eu gosto demais, fiz uma amizade com o Menudo de muito tempo mesmo, né? Ainda um grande boleiro, né? Um cara que jogou bola, jogou profissional, não foi ainda? jogava muito, né? Hoje a gente jogava porque hoje a idade já não é mais, né? Não dá, entendeu? Mas era um bom atleta, entendeu? Jogava muito, super bem. E tem me dado um apoio muito grande, tem me dado um incentivo, sabe? É um amigo que a gente, graças a Deus, tem o prazer de tê-lo. Ele sempre que falou de você pra mim, falou que era um excelente, um cara absolutamente espetacular no que faz. Ele botava você no patamar. É porque que você amigo não fala mal de ninguém, né? Eu aprendi isso E há um ele tempo. nunca falou mal de ninguém. A função do amigo é potencializar as qualidades do outro. Eu aprendi isso. Eu queria ter metade do que ele pensa da qualidade que eu tenho. Mas eu tô me aproximando agora, eu tô vendo já. E assim, e a humildade, isso aí. Eu quero lhe perguntar assim, quais são suas lembranças da comunicação em si aqui em Camaragibe? Você me disse que fez parte do Ponto a Ponto, né? O Ponto a Ponto era um informativo, tá? Que circulava toda segunda-feira dentro do município. A gente fazia uma história. Na época eu trabalhava na Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Camaragibe e a gente tinha um secretário dinâmico por demais, que era o professor Ricardo Melo, professor da Católica, da Universidade Católica de Pernambuco, de outras universidades aí. Então, Ricardo Melo, jornalista, me ensinou muito. Ele me ensinou muito mesmo na parte de comunicação, né? Isso eu tenho que agradecer, porque ele fazia com que a gente tivesse o máximo de conhecimento da comunicação. E aí tinha um ponto a ponto que esse ponto a ponto ele era rodado no sábado pela manhã, tá? Era rodado, diga aí pro pessoal que é mais novo, rodado era impresso. Impresso. Tá? Era impresso no sábado pela manhã, entendeu? E passava-se a semana todinha buscando informação, não é? Ali dentro de uma pauta que a secretaria fazia, e aí a gente buscava as informações. Esse material ele era produzido na sexta-feira, finalizado na sexta-feira, e no sábado pela manhã porque se tivesse alguma outra novidade importante para a sociedade, né,
dentro de Camaragibe, a gente já colocava ali. Então a gente deixava, ficava de sobreaviso. Aí, pronto, terminava por volta de meio-dia, meio-dia e 30, a gente terminava de rodar o material, né? Na linguagem nossa, entendeu? Imprimia tudo. E aí na segunda-feira de manhã, eu, Borba, entendeu? Que Borba sabe, tem uma história muito grande de Camaragibe. Borba é uma referência em história a respeito da cidade de Camaragibe, né? E aí eu saía com Borba e a gente saía distribuindo, sabe? Tinha os pontos comerciais que a gente distribuía, mas era a cidade inteira. A gente cobria a cidade inteira. Tá? No dia, esse informativo, ele passou a ser tão imprescindível para o conhecimento da população, que quando por um motivo de transporte, às vezes a gente não podia, passava a manhã todinha rodando a cidade, aí não dava para atender todo mundo naquele dia, e se ficava um ponto comercial daquele estratégico para entregar na terça-feira, os caras já ligavam para a secretaria procurando saber o que é que aconteceu, que aqui o informativo não tinha chegado para eles. Caramba. Né? Então era muito bom esse Durou quantos anos esse material. Tu consegue lembrar? Né? Rapaz, a gente durou toda uma gestão. A gente durou uns 4. Infelizmente tem isso, né? 4 Muda a gestão, anos. perde o interesse por algumas coisas. Aí... porque aí acontece o seguinte, né? Aí sai o secretário, aí de repente vem um outro, aí já vai fazer um outro tipo de informação, tal. Mas o ponto a ponto ele pegou de uma maneira. Aliás, foram 2 coisas para mim aqui muito importantes, que pegou mesmo, né? Que eu estava dentro do processo. O ponto a ponto, que era esse informativo semanal para a população, que era de interesse total da população. As informações chegavam certinhas, corretas, né? A população de Camaragibe. E um evento esportivo, entre tantos que a gente promoveu, mas um evento esportivo que marca ainda hoje a cidade, isso em 92, nós fizemos 91, 92, e que hoje ainda me perguntam por que não volta, por que parou, por que acabou, que era a Copa Guarani, que era uma Copa que a gente fazia, que eu transmitia, era uma Copa amadora dentro de Camaragibe, que eu transmitia pela Rádio Guarani. Esse evento era feito aos sábados, a Copa Guarani aos sábados, e aí eu ia transmitir os jogos, né? Então isso era muito bom porque o atleta, por exemplo, o cara que jogava no Atlético de Alberto Maia, lá de Cícero. Lá de Santana. Né? Lá do Santana. Então o que é que acontece? O menino já deixava, o atleta ele já deixava o rádio ligado, para a mãe, para o pai, para o avô, para a avó, para a tia, para o sobrinho, para a madrinha, para a esposa dele, entendeu? Ouvir que ele ia ter o jogo dele transmitido, que o narrador, o cara ia falar o nome dele no rádio. Caramba, isso já era rede social ali do tempo. Exatamente. Então era o meio de vocês promoverem. Eu já sabia que quando eu ia, quando o Atlético ia jogar, por exemplo, o Atlético ia jogar com o time de Veracruz, né? Que os jogos eram realizados no Estádio Municipal Luiz Alexandrino. Então eu já sabia que a audiência ali era certa, tá? Então era fechada a audiência em Alberto Maia, todo mundo estava me ouvindo. Veracruz é a mesma coisa, porque os atletas, eles por si já diziam, olha, o canal é esse, a Rádio Guarani está aqui já no ponto ligado, deixavam ligado. Então o jogo era 3 da tarde, tá? O cara ligava 1 da tarde, entendeu? Tá lá ligado, que era para ninguém mexer. E o pai, a mãe, a tio, a avó, aquele povo todo da família, e os amigos que não iam para o jogo, que não podiam ir para o jogo, eles estavam, onde eles estivessem, estavam com o rádio ligado. Então, eles estavam ouvindo a transmissão do jogo. Isso foi muito, muito marcante, né? Fizemos 2 edições, foi muito marcante, que até hoje ainda me cobra. Então, na comunicação, a questão do ponto a ponto, o informativo semanal, muito bom, muito interessante para toda a população de Camaragibe,
e a Copa Guarani na questão esportiva, que teve uma abrangência fora do comum. Você falando aí, eu pensando aqui, as estratégias, né, para promover a própria rádio como era. Marrom disse que passava nas lojas de eletrônico da Elisa ali e já chegava dizendo, vai começar. Ele mesmo sintonizava no rádio que tava para vender, na rádio Camará, eu acho, e ia para poder falar o nome da loja, a turma já deixava o som ligado para escutar, né? Para se escutar ali falando da sua loja, do nome do atendente e tal. E eram umas estratégias, né? Tinha que se virar nos 30 naquela época, né? E trabalhei também, fizemos também resenha e transmissão esportiva na própria Camará, né? Na época de Saio Lima, entendeu? Eu fiz transmissão, eu fiz a Copa também, fiz uma Copa também, transmitido no mesmo estilo que eu tinha feito na Guarani, transmitido também pela Camará. Entendeu? Foi também, teve também, uma pontinha lá. Também fiz, entendeu? Ó, tá vendo? Ó, já é mais um aí que eu não sabia. A gente vai juntando. Ô, João, como é que era essa parte assim de. Eu penso nas dificuldades, né? Nas curiosidades, coisa que hoje a gente. É tão fácil hoje. Vou dizer assim, particularmente aqui, essa parte de podcast. Pode parecer difícil, mas isso é tão mais acessível, tão mais fácil hoje, né? No rádio. Marrom contando, eu vou sempre falar dele porque é a história mais recente que tá na minha memória. Na hora que tinha que apertar o gol, tinha que gravar ali, né, pra poder, na hora certa, saber o tempo que tava na transmissão, porque ele ficava nessa parte mais operacional. Né? Hoje você tem o computador. Que resolve um monte de coisa, né? Você vai lá, você... Essas lembranças que o senhor tem marca... das coisas, dos perrengues da rádio, dos bastidores. Vou dar outro exemplo. Você marca, mas é muito bom. Mas na época não. Essa época que Marrom falou... Né? A gente ainda não tinha o computador, né? Tinha o computador da emissora, mas a gente não tinha o computador para edição, né? Para a gente fazer esse trabalho. Então o que é feito? Era feito no rolo. O rolo, para quem não sabe, era uma fita, era um rolo de fita, tá? Que ficava gravando tudo, que a gente gravava na fita. E ali, o que é que acontece? Na hora do gol, na hora do gol, você tinha que marcar. Marcava o tempo, marcava aquela coisa toda. E quando você ia editar, você separava e pegava aquele rolo, a fita, onde estava o gol ali, você já marcava com um pedacinho de papel. Pegava um pedacinho de papel, botava lá no local que era para soltar o gol na hora certa. Porque você não ia pegar 30 minutos de jogo... Né, para buscar um gol aos 32, entendeu? Você ia passar o jogo todo novamente, não é? Não, era muito complicado, era feito a fita, a chamada cartucheira, que é onde fazia o comercial, isso que ele falou, entendeu? A cartucheira, você fazia o comercial ali, então quando uma cartucheira daquela quebrava aquela fitazinha, né, era brincadeira, a gente pegava o gravador e pegava a fita cassete, e a gente partia a fita cassete, entendeu? E deixava ela com 2, 3 minutos, que era para gravar ali só o essencial. Por exemplo, passamos a fazer essa edição do gol, né? Então você gravava o gol naquela fita. Era um processo muito complicado. Ele falou uma coisa que me deixou curioso, assim, e associando a você, que ele teve que narrar um gol. Na verdade, o gol aconteceu. E outro cara tava falando da corrida de Fórmula 1 que ia ser no outro dia. Isso foi comigo. Foi contigo, foi, João? Isso foi comigo. E acontece o seguinte: depois de tudo passado, a gente começou a rir, né? Fora, terminou a transmissão e tal, então vamos fazer a resenha. Né? A gente tinha um plantão, que ele não era plantão, ele estava lá substituindo ao cara que fazia o plantão, né? Ele era repórter. E aí ele chegou e estava lá fazendo o auê dele, né? E isso foi uma transmissão na FOP. Foi entendeu? Isso que ele falou. Estava fazendo transmissão na FOP de futebol amador. E aí eu estou narrando o jogo, né? E de repente, quando eu estou narrando o jogo, ele vai e entra para dar informações. Ele estava lá dando informações e fecharam o meu microfone. Tá?
Ou seja, fecharam o canal que era o meu microfone. Da transmissão do Da jogo. transmissão lá na rádio, no estúdio. E aí você não tinha como você falar, né? E eu fiquei olhando para Marrom embaixo, de repórter, e eu fiquei olhando para Marrom e o lance correndo, e eu digo, vai acontecer o gol, isso vai ser um transtorno aqui, entendeu? Pior que aconteceu o gol. Pior que aconteceu o gol. Então, quando aconteceu o gol, que eu não narrei o gol, né, porque o microfone estava fechado no estúdio, e aí quando abriram lá, quando o operador abre, aí eu já entro narrando o lance do gol, com os caras comemorando o gol já, entendeu? Então, eu narrei o gol, o lance e o gol depois de 2 minutos que os caras já estavam comemorando o gol. E aí acontece que quem tava lá no campo, quem tava no campo, eu narrando o gol e os caras olhando pra mim na cabine. Olhando pra mim, esse cara deve estar louco. Né? Os caras não entendiam nada. O gol aconteceu há 2 minutos, ele tá narrando agora. Que delay é esse aí? Mas é coisa que acontece, entendeu? São coisas do rádio. O rádio é fascinante. Porque hoje muita gente tá distante do que é o rádio, mas ó que criatividade vocês tinham que ter, que pensamento rápido porque isso não dá. Mas se você não faz isso, você perde o gol, né? E aí o time amanhã, ele vai querer, eu queria ouvir o meu gol, o gol do meu time, e você não tinha, né? Como? Não, eu vou ter que fazer isso aqui, cara. João, o que eu quero falar é isso, a mente de vocês, rápida demais, poxa, porque muita gente não ia estar preparado para uma parada. Já tinha acontecido isso contigo? Não. Vê só, você tá pronto uma coisa e tá, desenrolar na hora ali, né? Mas o rádio é isso, o rádio é o improviso. A maioria dos comunicadores hoje de televisão, aqueles bons comunicadores de televisão, eles vieram do rádio. Eles vieram do improviso, sabe? Se você pegar a história da comunicação, você vai observar que, eu diria que 90%, pode ser até mais, mas 90% do bom comunicador, do extraordinário comunicador da TV, ele passou pelo rádio. Você vê um exemplo, Faustão. Faustão começou no rádio. Entendeu? Então, Siqueira outros. Muitos, o próprio Siqueira Júnior. São muitos. São muitos que a gente não tem aqui. A gente agora pode falar, né? Tem Ciro, tem algo. Ciro também foi da rádio. Ciro foi aqui da Rádio Guarani. Ciro começou na Rádio Guarani. Né? Ciro, Marcelo Araújo. Marcelo Araújo, trabalhamos juntos. Eu trabalhei com Ciro e com Marcelo Araújo na Rádio Linda. Entendeu? Trabalhei com Marcelo Araújo na Rádio Clube. Né? Entendeu? Trabalhei com Ciro na Rádio Clube também. Trabalhei com Ciro também na Rádio Clube. Trabalhamos juntos. Entendeu? Ô João, e como era o status? Eu tenho esse pensamento assim, eu tenho essa curiosidade. Não sei se quem tá assistindo tem, mas eu penso muito em como era, né? Porque a rádio era uma coisa. Você dizia assim num canto, trabalho na rádio, sou locutor, sou jornalista esportivo. Jornalista não, como é que chama? Jornalista esportivo. Radialista esportivo e jornalista esportivo. Hoje é mais o termo jornalista. Mas isso devia ser uma pompa, né? Vocês tinham. Ou não? Ou é ilusão minha aqui? Como era essa sensação pra vocês? Eu sinceramente, eu nunca vivi isso, sabe? Por mim. Né, eu vejo o seguinte, eu não sei nem se eu estou errado, mas eu sou muito verdadeiro, eu sou muito honesto comigo mesmo primeiro. Eu vejo como um trabalho qualquer, sabe? É uma profissão que você tem. Não tem um pedreiro que trabalha, que vai lá no 10º andar e não é aquela coisa toda, tá, o piloto de avião que tem a responsabilidade dele ali e tal, né? Qualquer profissão, eu tenho assim, eu tenho como profissão. Eu estou fazendo aquilo, é minha profissão, eu tenho que fazer. Tal. Eu não pensava, nunca pensei, nem penso no negócio de, porque o status, porque você é isso, você é aquilo. Muita gente mesmo, só sabia e só souberam que eu trabalhava em rádio, que eu era radialista, quando me viam trabalhando, sabe? Porque de mim jamais iriam saber. Eu nunca disse a ninguém, olha, eu sou isso, eu faço isso, eu trabalho em tal canto. Não, eu
Nunca. E ao longo Agora, a Diga. história, né? Eu tive a oportunidade, graças a Deus, eu tive a oportunidade de trabalhar com baitas profissionais. Justamente isso que eu ia lhe Sabe? perguntar. Além dos profissionais que o senhor teve a oportunidade de trabalhar, os atletas, né, que você conseguiu. Baitas profissionais. Eu tive a oportunidade de trabalhar, de ter como comentarista, comentando o jogo, eu narrando e ele comentando para mim, o José Santana, que era uma história no rádio. Né? Eu tive como repórter Haroldo Rômulo, Amaral Dutra, Pedro Luiz, José Silvério, tantos e tantos aí, entendeu? Eu tive narradores do meu lado, como o saudoso Luciano Duarte, Iata Júnior, entendeu? Então, são muitos nomes aqui que eu tive a oportunidade de trabalhar, que eram nomes, como a gente costuma dizer, eram nomes grandes na radiofonia esportiva pernambucana, né? Fora outro estado, que foi a Paraíba, que eu trabalhei. Então, eu tive esse prazer, primeira oportunidade, e o prazer de ter aprendido muito em comunicação, trabalhando com essas chamadas grandes estrelas do rádio. E quais foram os momentos assim que você considera especial de suas coberturas? Tem sempre aqueles momentos que marcam mais, né? Mas foram muitos. Foram muitos? Foram muitos, né? Decisão de campeonato pernambucano. A Copa do Brasil que o Sport foi campeão, você estava lá, não? Eu estava, mas eu estava na época eu estava como repórter. Eu ainda não estava como narrador, né? Eu fiz o quê? Eu fiz Náutico saiu da série C para a série B. E aí eu fui para São Luís do Maranhão fazer a cobertura do jogo. Foi muito importante para mim. Foi uma transmissão muito difícil, mas graças a Deus deu tudo certo, tal. Foi demais. Marcou. Difícil você fala por quê? Marcou porque eu estava narrando o jogo, a gente teve um problema, uma dificuldade na transmissão de retorno. Uhum. E aí eu me comunicava com o meu repórter por sinal. Entendeu? Para um não atropelar o outro, né? Eu estava narrando o jogo, ele não me atropelar, e quando eu chamasse ele, que ele entrasse, eu não atropelar, mesmo não estando ouvindo ele, né? Mas aí a gente fazia sinal, eu trabalhando com o Thiago Silva, né? Que era meu repórter. E aconteceu também um fato também na Ilha do Retiro, eu com o Hélito Araújo. A gente trabalhando, mas o Hélito Araújo também super inteligente, um profissional gabaritado, né? E aí a gente também fez a transmissão por sinal. Rapaz, eu não digo, tem que exaltar o cabo do rádio, porque é muita engenharia, eu não digo nem engenharia mecânica, engenharia mental para poder sair desses momentos, né? Conseguir deixar na mente de quem tá ouvindo manter, né? Que é um trabalho no rádio, é muito diferente. Eles não estão vendo, o estímulo é auditivo. E teve um fato também, entre tantos, sim, né? A gente vai lembrando, mas teve um fato também, eu fui fazer um jogo em Caruaru. Fazer a transmissão do jogo em Caruaru, era o Sport. O Sport estava jogando com Porto. Então eu fui, e eu fui, nesse jogo eu fui como repórter. Eu ia ser o repórter e o meu comentarista estava comigo. E aí o narrador tinha ficado aqui no Recife, na capital, e ele ia transmitir o jogo daqui, do estúdio, né? Ele ia narrar daqui. Então, eu e o comentarista lá em Caruaru. De repente, quando abre a jornada, eu dou a escalação do time lá embaixo, aquela coisa toda, então vem um recado para mim, que estava com problema, o narrador teve problema aqui, entendeu? Problema de saúde. Isso em cima da hora, eu já estava no campo, estava aquela coisa toda. Então, o tempo de eu subir do gramado para a cabine foram 5 minutos. Tempo que me foi avisado que eu teria que narrar o jogo. Eita, cara. Tá?
E eu não ia chegar a tempo, porque o jogo já ia começar. Então, meu comentarista ainda, até eu chegar, ele narrou 5 minutos. Entendeu? Que bagulho. Ele narrou 5 minutos o jogo, eu subi e terminei a transmissão. Meu Deus do céu, tem que ter habilidade mesmo, né? Tem que ter jogo de cintura no rádio, né, João? Como é que hoje tá? Hoje, onde é que a gente escuta tua voz? Hoje eu faço alguns jogos para 98.1, que é a Rádio Dimensão FM, com Edson Peixoto. Eu estava lá com Edson Peixoto, José Silvério e Pedro Luiz. Aí Pedro Luiz teve que sair, né? E José Silvério foi contratado para Nova Brasil e eu fiquei lá com o Edson Peixoto. Então eu faço o jogo com ele vez por outra, porque eu não estou todos os finais de semana, porque agora nós estamos com evento. Nós estamos com a Copa do Interior, a seleção de Camaragibe Sub-23 está jogando a Copa do Interior, que é um evento promovido pela Federação Pernambucana de Futebol, né? E aí eu estou muito atarefado com a seleção, e aí pedi a Edson Peixoto para que, infelizmente, alguns jogos eu não tenho como fazer no momento. Então, me explica uma coisa, como é que tá você tem uma relação com a FPF e com a seleção do Camaragibe agora, né? Porque eu estou há muito tempo, eu digo estou, né? Eu não sou, eu estou, Está. porque uma hora você sai. Eu estou presidente da Liga Desportiva de Camaragibe, a entidade oficial do município que é filiada à Federação Pernambucana de Futebol e à CBF. Então, a seleção é comandada pela Liga. Então, a gente tem que estar sempre à frente, né? E aí nós estamos com essa participação. É a 35ª Copa do Interior. O ano passado nós participamos do Sub-16 e esse ano é o Sub-23. Nós jogamos agora 2 jogos. Começamos dia 2, a competição começou dia 2. Nós jogamos em casa com Goiânia, seleção super forte, super estruturada, ganhamos de 2-1 na estreia. Fomos jogar domingo agora, passado, nós jogamos em Abreu Lima, contra a seleção de Abreu Lima, perdemos de 1-0, aí vem a observação, né? Porque perdemos de 1-0, não para a seleção, com todo respeito à seleção de Abreu Lima, perdemos de 1-0 para o Bandeira e para o árbitro. Tanto que foram afastados, que a federação afastou, puniu, tirou da competição, tirou os árbitros que trabalharam nesse jogo. Por conta da conduta? Da conduta deles. Um impedimento que o Bandeira deu irregular, né? Jamais existiu impedimento, e o árbitro terminou indo também na onda, e a gente terminou perdendo o jogo de 1-0. Quando fizemos o gol, anularam, não é? Erroneamente, entendeu? Anularam e pagaram o preço pelo erro, né? Porque a federação é uma entidade muito séria, muito honesta, e não admite essas falhas, esses erros. Então o erro foi claro e, como punição, eles foram afastados da competição. Então não trabalham mais na competição de 2026. É um mundo, né? Porque, veja, é um campeonato que está acontecendo e eu particularmente não tinha noção. Existe esse mundo. É muito importante, é uma competição muito importante, porque aí a gente tem essa idade até 23 anos, com olheiros. Então, a qualquer momento pode sair vitrine, né? A vitrine. Pode sair a qualquer momento um atleta desse para um time profissional, entendeu? Para viver a vida dele profissionalmente. E nesse cenário de amador, né? Mesmo com a possibilidade, qual é a realidade hoje, João? Financeira, das dificuldades? É muito difícil, é muito difícil. Financeiramente falando, é muito difícil. A gente tem, graças a Deus, né? A gente tem a parceria com a gestão, com a prefeitura. O nosso prefeito, Diego Cabral, ele tem dado total apoio. É um goleiro, né? É um cara que joga bola, peladeiro, né? De primeira linha. E jogou comigo, inclusive, foi, João? Na Copa do Interior, na seleção de Camaragibe, há muito tempo passado. Ele, Renê, né, jogaram comigo. E agora a gente tem uma nova secretária, que é Clara Cabral, né, que também está nos dando um incentivo muito grande, está nos dando um apoio muito grande nessa competição. Isso ajuda muito, né? Muito, o poder público, muito, porque sem eles, sem a parceria deles, sem a ajuda deles, a gente não teria
sequer como participar. É É muito realidade. difícil, é muito difícil. É uma É uma realidade. concorrência muito grande, sabe? Você joga com seleções que têm uma situação financeira muito alta. Tem esse Como se fosse. contraste, é? Eles trabalham, tem seleções que trabalham como se fosse Que é profissionalmente. estruturado como empresa. Muita estrutura financeira, sabe? E aí fica desleal. É como aquela ideia: você pega o Flamengo, você pega o Palmeiras, né, que tem um recurso lá em cima, e quem vai jogar com ele? Sport, Santa Cruz, Náutico. Então, é mais ou menos assim, essa diferença, né? Na questão do amador, muito mais ainda. Porque O- você pega uma seleção que ela gasta, vamos dizer Diga assim, uma seleção assim que hoje se Goiânia, destaca. Goiânia, Goiânia a da tem. Fiat, da fábrica lá. Goiânia tem. A gente costuma dizer que Goiânia é a seleção rica, tá? É a seleção rica. Então a seleção rica jogou com a seleção pobre. Só que a seleção pobre, pela sua capacidade, pela sua estrutura, ela conseguiu vencer a seleção rica. Então jogamos com a seleção rica, vencemos de 2-1 em casa. Hoje Camaragibe, a seleção do Camaragibe tem é uma das possíveis, tá na lista ali pra chegar na final, pra ser campeão, tá? Como é que tá o páreo? Há quem diga, e está provado isso, que das 25 seleções, porque são 25 municípios que estão participando da competição, o grupo mais difícil é o nosso. É onde está Camaragibe, Goiânia, Igaraçu, Abreu e Lima e Paulista. Tá? Paulista joga hoje e Goiânia joga hoje. Camaragibe folga na tabela. A Camaragibe está com 3 pontos. Abreu e Lima está com 6. Goiânia está com 3. Abreu e Lima, Paulista está com 0 e Igaraçu com 0. Ah, então quer dizer que tá empatado Entendeu? aí, Goiânia. Então é muito complicado Caramba. a chave. A chave está muito complicada. Tá? Agora, o modelo da competição nos ajuda. Quer dizer, nos ajuda de maneira geral, todas as seleções. A competição, o modelo da competição ajuda todas as seleções. Né? Por quê? Porque você sendo o primeiro do seu grupo, são 5 grupos, cada primeiro do grupo, nessa primeira fase, vai receber um troféu alusivo à conquista da primeira colocação, né? E aí com uma referência cultural. Tá? O grupo de Camaragibe, por exemplo, é o grupo Maracatu. Aí tem o grupo Frevo, tem o grupo Ciranda, sabe? Tem o grupo Coco de Roda. Os ritmos, né? Em uma referência, né, à cultura nordestina, em especial a cultura pernambucana. Então ganha o primeiro lugar de cada grupo, ganha um troféu. Mas, do primeiro ao 8º colocado, no geral, da competição, ele vai direto para a terceira fase. Tá? É aí onde nós estamos brigando, para ficar entre os 8, porque hoje a nossa posição é 10º. Nós estamos atrás de Goiânia, Saldo de gol, é? por causa de um gol. Né? Poxa, esse que foi anulado. Exatamente. Caramba. E aí acontece o seguinte: do 9º colocado ao 24º, aí joga a segunda fase. Entendeu? Então, eu até brinquei com os meninos. Eu digo, tem 25 times, sai um. Aí os caras disseram, presidente, não existe a gente sair. Seria muito castigo a gente sair. Sim, mas é possível. Hoje eu acho muito difícil, sabe? Porque tem seleção aí que já jogou 2 vezes, não pontuou, e vai pegar outros adversários muito fortes, tal, aquela coisa toda. Mas é preciso que a gente tenha cuidado, que a gente faça o nosso, para ver se a gente fica ali entre os... Hoje, nesse momento, a gente pode ainda, evidentemente, tem 2 jogos ainda, a gente pode brigar pela primeira posição. E principalmente dependendo do resultado de hoje. Sabe? Porque o Paulista joga com Igaraçu. Não, Paulista joga com Goiânia. Então, se dá empate, Goiânia fica com 4 pontos e Paulista com 1. Né? Se Paulista ganha, fica com 3 pontos.
Então não mexe com a gente. Se Abreu e Lima perde para Igaraçu, Igaraçu fica com 3 pontos, não mexe com a gente. E se Abreu e Lima ganha, ele fica com 9 e lidera, porque ele já está com 6. Então essa rodada de hoje Decisiva. não vai mexer muito com a gente. Pra você não, mas assim... Agora a partir de domingo não. Domingo a gente joga com o Paulista, aqui em Camaragibe. E no outro domingo, dia 30, a gente encerra a primeira fase jogando em Igaraçu. Então são 2 jogos pesadíssimos que nós vamos ter pela frente. Vai até quando? Assim, Vai até novembro. A competição até novembro. É uma competição longa, né? É longa. É longa porque são 25 municípios. Né? Então, são muitos jogos. Que bom, né? Que bom saber que tem esse... É isso que eu fico impressionado. Eu não sabia, muita gente eu acho que não sabe que isso Mas acontece. agora vai saber. Agora vai tomar conhecimento. Tá acontecendo esse movimento aí que é importante porque revela, né? Tem jogador que tá ali buscando seu espaço, tem os profissionais ali. Existe transmissão, tem a transmissão também. Existe transmissão. A gente teve o nosso jogo aqui contra a Goiânia transmitido por um pessoal de lá de Goiânia, né? A TV FPF, ela transmite alguns jogos, entendeu? A questão também é mais a questão técnica, para que eles possam transmitir, né? Mas a gente tem as transmissões, né? Que bom, que o João Joca, né? Eu tô muito feliz de ter ouvido aqui um pouquinho da sua história, dessa caminhada. Para mim foi muito significativo, já estava esperando, como eu lhe disse, queria ter feito um conteúdo durante a Copa, mas eu vejo assim, eu tenho muita vontade, dependendo do senhor, a gente produz uns conteúdos aí, eu sei que você não é muito ligado à internet, mas eu acho que era bom a gente, por exemplo, toda sexta-feira estou na Rádio Camarada de 11 a 1, e lá eu gravo, e no domingo sai de meio-dia no YouTube. E aí eu já tava aqui pensando, rapaz, eu queria toda semana, assim que possível, eu vou até você pra gente gravar um videozinho, porque como é na rádio, sai o áudio na rádio, eu uso o vídeo no YouTube no domingo. Pra dar uma atualização, por exemplo, de como é que tá a seleção aqui, né, no campeonato das seleções. Toda semana uma atualização, né? Como é que tá? Como é que foi esse filme? Um resumo. E aí a gente usa pra rede social e pra rádio. O que é que o senhor diz aí? Peguei agora aqui e já intimei. Não, Denis, eu estou à disposição. Primeiro, agradecer a você pelo convite, tá? É muito importante a gente sempre estar fazendo esclarecimento, divulgando os eventos que acontecem na nossa cidade, lhe parabenizar pela iniciativa, porque você está abrangendo muita coisa, você trazendo informações para as pessoas que não têm nem ideia do que é a vida da cidade de Camaragibe, né, nos seus movimentos, entendeu? Isso é muito importante, porque cada vez que se divulga, seja no esporte, na cultura, né, na história da cidade de Camaragibe, Camaragibe tem uma história que é uma maravilha, que é uma extraordinária, né? Então é preciso que se divulgue isso, entendeu? Então eu lhe agradeço pelo convite e estou à sua disposição. Tem muita gente boa em Camaragibe, né? Tem muita Camaragibe só tem gente boa, entendeu? Camaragibe como a gente costuma dizer, Camaragibe, primeiro, é uma cidade acolhedora e é uma cidade pacata, entendeu? O lugar certo para se morar, para se viver e viver bem é Camaragibe. Ô, João, eu acho que falta mais mostrar Camaragibe pro próprio camaragibense, né? Porque eu vou lhe falar, esse trabalho, o senhor diz que é importante, eu vejo como uma coisa que é boa para mim. Eu não tô nem pensando se é bom para alguém, porque eu, semana após semana, tenho descoberto coisa, conhecido gente, ficado sabendo de coisas sobre a cidade. Eu digo, meu Deus, se o povo souber disso, porque eu sou bairrista, dá para ver, né? Tem aqui as... Eu sou bairrista, eu gosto do lugar que eu moro. Tem gente que critica e tudo bem, tá certo. Quem quiser criticar, apontar dedo e reclamar, acho que é importante ter isso também, até para se levantar questionamento. Mas eu escolhi um lado, eu vou ver o que é bom. Existe coisa, tem coisa ruim, tem coisa ruim em todo lugar. Mas eu sei que tem tanta coisa boa. Eu não vou ficar olhando pro que tá ruim, não. Já tem gente olhando. Deixa eu cuidar aqui do que é bom. Eu tô atrás disso, né? De escutar as histórias boas. Velho, tem coisa ruim, tem. Fale aí, continue falando sobre o que é ruim. E você tá oxidando seu corpo, sua mente. Eu quero ficar bem, quero viver bem. Eu vou catucar o que tem de história boa.
Tem muita gente boa em Camaragibe, tem o senhor aqui, você, e eu tô muito feliz de ter ouvido, viu, sua história um pouquinho. Camaragibe tem uma história linda, não é? A gente trazer essas informações, esses conhecimentos para quem é de fora, para quem não sabe realmente a história da cidade de Camaragibe, né? Eu tive uma época que a gente não tinha as redes sociais, né? A gente não tinha um celular para estar filmando, para estar fotografando. Quantas vezes os meninos conversam comigo, a galera sempre conversando comigo, e eu contando história, né? Pô, tô parecendo aqueles caras de 1900 e antigamente, contando história para vocês, pô. Porque eu não posso mostrar, eu digo e não mostro, porque não tem como, né? Mas aí é uma felicidade muito grande, porque, por exemplo, quantos shows eu tive a oportunidade de apresentar aqui em Camaragibe com grandes artistas. Tu teve essa parte, foi? Você também apresentou show? Muitos. E eu não tenho, sabe? Primeiro que eu não era muito desse negócio de, fotografa aqui, vem cá, tira uma foto. Eu não era, não é? Mas, rapaz, teve momentos lindos na minha vida. Eu por exemplo, eu tive a oportunidade de almoçar com Dona Maria Amazonas McDowell, né? Na casa dela, naquele casarão. Foi mesmo, cara? Eu almoçar com ela, entendeu? Conversar com ela. Que honra! Entendeu? E não tenho isso registrado. Tenho na minha memória, né? Um show, lembro uma vez que era aniversário da cidade de Camaragibe. Se não me falha a memória, 22 anos de emancipação da cidade de Camaragibe. E aí eu fui chamado, através de Saio Lima, para apresentar o show, que era Reginaldo Rossi. E eu, fanzaço de Reginaldo Rossi, entendeu? Caramba, eu vou apresentar Reginaldo Rossi, bicho. Aí... Pô, bicho. Aí eu, beleza, né? Caramba. Aí eu cheguei na praça, né? Ali na praça de eventos. Sim. E fui me preparar para apresentar. Apresentei a banda normal, os shows antecediam a Reginaldo Rossi. E aí eu chego para Sandro, que era o produtor de Reginaldo Rossi, digo, Sandro, como é que Reginaldo Rossi gosta de ser apresentado? Né? Aí quando Sandro ia responder, ele do camarim, ele olhou para mim assim, para cima e disse, do jeito que você quiser. Eu digo, ih, rapaz. E aí eu fui, né? Fui pro palco, fiz o métier e tal, e apresentei Reginaldo Rossi. Caramba, velho. Aí eu fiquei no palco, né? Fiquei no palco. Cara, eu fiquei no palco e aí Reginaldo Rossi cantava 2 músicas, acendia um cigarro, tomava um gole d'água e olhava para mim. E só tava eu, o produtor e a banda em cima. Eu digo, esse cidadão vai me mandar descer, mas eu só desço daqui se ele mandar. E fiquei. Mas quem já estava aperreado era eu, porque ele ia, cantava, voltava e olhava para mim. Cantava, olhava para mim. Eu disse, meu Deus do céu, ele vai mandar... Eu só pensava que ele ia mandar eu descer, né? E eu não desço, só desço daqui quando ele disser. Ficou. Terminou o show. Quando termina o show, ele não deixa o microfone no pedestal. Ele vem com o microfone para me entregar. Eu digo, agora o esporro vai ser agora, né? O esporro vai ser agora. Eu vou me preparar. O show eu vi, não adianta. E aí ele chegou perto de mim, me entregou o microfone, me deu um abraço e disse, bicho, você é muito bom. Cara, eu fiquei de um jeito que eu não sabia para onde eu ia, entendeu? Receber um elogio do cara, que eu esperava receber um esporro, receber um elogio de Reginaldo Rossi, bicho. Aí fiquei. Pronto, a noite para mim foi pequena, tá ligado? Muito emocionado. Cara, aí passou. Beleza. Quando foi, acho que uns 2 anos depois, mas não, 1 ano e pouco depois, eu estou saindo da produção e vou para o estúdio apresentar a resenha na Rádio Clube. Quando eu vou passando, Reginaldo Rossi estava sentado no corredor para entrar, para dar uma entrevista na Clube FM.
entendeu? Quando eu vou chegando na frente dele, ele olha pra mim e disse: Locutor, você por aqui? Aí eu disse: sim, Reginaldo, eu vou apresentar a resenha aqui, eu trabalho aqui. Ele disse: que ótimo, que muito, muito bom, mas lembra que você é muito bom? Eu disse: rapaz, esse tempo todinho você ainda lembra de mim? Ele disse: como é que eu vou lhe esquecer? Caramba, bicho! Rapaz, aquilo para mim marcou na minha vida, entendeu? Então, apresentei shows aqui com Santana, com Amelinha, Fafá de Belém, poxa, entendeu? E fora as outras bandas, fora outros cantores, tal. Adilson Ramos é uma loucura você apresentar Adilson Ramos, entendeu? É muito bom você apresentar Adilson Ramos, lhe dá uma positividade, cara, tão grande, entendeu? Aqui, o show que ele faz, a emoção que ele passa no show, ele passa pra você trabalhando com ele. Caramba! Entendeu? Então foram muitos aí que a gente teve essa oportunidade de conviver, né? E graças a Deus sempre tudo dando certo. Eu não, só tenho a agradecer, é uma honra pra mim, de coração. Eu tô muito feliz de ter lhe conhecido e, como eu disse, vou lhe aperrear um pouquinho pra gente fazer mais alguns conteúdos, mesmo sabendo que você não gosta muito de aparecer, mas a gente precisa. Por exemplo, essa atualização do que tá acontecendo na Copa das Seleções, né? Que chama? É a Copa do Interior. Do interior. É uma coisa importante. Vai ser bom a gente falar como é que tá Camaragibe, a seleção do Camaragibe. Toda semana tem um jogo e eu vou procurar você pra gente gravar ali, deixar registrado, e aí eu jogo na rádio e boto no programa no domingo. Fechado? Fechado. Tem problema nenhum, estamos sempre à sua disposição. Bom um abraço pra você. Valeu. E pra você que ficou até aqui, não esquece de dar o seu like, se inscrever. Bota aí eu falo sempre isso. Xinga. Se quiser, né? Que o povo parece ter mais gente mais disposto a xingar. O caba que xinga, ele tem mais disposição de digitar. O que elogia em mente e não digita. Aí você quer xingar, me xingue. Não xingue Joca, não. Xingue a minha aqui. Valeu? Até mais. O conteúdo apresentado neste podcast, bem como as opiniões e pontos de vista expressos pelos convidados, participantes e entrevistados, são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Eles não refletem necessariamente a opinião oficial, as crenças ou a posição do Tutti Frutti havaiano, de seus apresentadores ou da equipe de produção. O Tutti Frutti havaiano atua como uma plataforma de livre debate e compartilhamento de ideias, não se responsabilizando por quaisquer declarações de terceiros que possam ser interpretadas como imprecisas, ofensivas ou que não estejam em conformidade com a legislação vigente. Este conteúdo tem fins meramente informativos e de entretenimento, não constituindo aconselhamento profissional de qualquer natureza.